Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei nem que hora você vai ver esse vídeo, mas vamos falar um pouquinho da administração pública para fins do exame de ordem, apesar de que essas informações que eu costumo colocar no meu caderno, porque eu estudo de uma forma que eu amo. Desde criança eu sempre tive hábito de estudar escrevendo no caderno, e eu acho que não tem melhor caminho do que escrever no abençoado caderninho. Você tem o seu? Marque que você não vai esquecer. E para a gente não perder tempo, eu sou Clóvis Caetano, advogado, me especializei na área pública, estou fazendo outras pós-graduações na área de direito público e na área de tributário. Mas vamos seguir agora no direito público, no direito de administração pública, rapidamente, para não perdermos tempo, né? E entendermos bem um pouquinho do que cai na prova do exame de ordem, mas como eu já disse e ressalto, serve para todos os concursos. Então, agente público. O que você deve saber de agente público? Já parou para pensar? Qualquer pessoa que exerce função estatal, ele é um agente público. Qualquer pessoa, mesmo sem remuneração, a figura do agente público, a gente tem que gravar isso, é qualquer pessoa que exerce função estatal. E para não perdermos tempo, sermos direto, objetivo, vou dar exemplo. O mesário, em dia de eleição, ele está na função de agente público. Uns dizem que é por equiparação, mas é agente público, né? O júri no tribunal do júri, ele está ali por tempo também determinado, mas ele exerce uma função estatal. Então, ele acaba sendo, né, de certa forma, um agente público. E não dá para você errar essa questão. Por que que eu peguei justamente no mesário, no júri? Porque se esses são, imagina quem presta concurso, imagina quem é contratado como comissionado, que é um formato, é por equiparação, mas é agente público. Teto remuneratório a nível federal, não pode de forma alguma o agente público receber, de acordo com o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, esse agente público ele não pode receber mais do que o ministro do STF. Não pode. A nível federal. Aí a gente tem que gravar as regras. E a nível estadual? Se esse funcionário, se esse agente público for um agente do governo do estado, ele não pode ganhar mais do que o governador. Se esse agente público for a nível municipal, ele não pode ganhar mais do que o prefeito. Então, a regra a nível federal, de acordo com o artigo 37, a regra é, em primeiro lugar, o ministro do STF. A nível estadual, governador do estado. A nível municipal, prefeito. E aí nós temos uma diferença entre estados e municípios, que eu quero ressaltar aqui. No município, tanto a Câmara Municipal, que é o legislativo, ela se submete ao teto do prefeito. Porém, tem um detalhe, a nível estadual, o deputado não está obrigado a se submeter ao teto do governador. Porém, os funcionários do legislativo se submetem ao teto do governador? Não, de forma alguma. Os funcionários do legislativo estadual se submetem ao teto do salário do deputado. Deixei claro? Então, a nível municipal, o que a gente tem que pegar? Para não esquecer isso aqui. Isso aqui é uma pegadinha maravilhosa, porque a regra é se submeter ao teto do chefe do executivo no estadual, do chefe do executivo no município. Porém, a Câmara Municipal se submete ao teto do prefeito, que é do executivo. O deputado estadual,
ele não se submete. Aí separa-se os poderes, como é a separação dos poderes, de fato, e o deputado ele pode ganhar a mais do que um governador. Por outro lado, quem é funcionário do legislativo estadual se submete ao teto do deputado estadual. E os funcionários do executivo estadual se submetem ao teto do executivo estadual, que seria o governador. Aí vamos agora para as exceções, que eu acho importantíssima trazer elas à tona aqui. 2 exceções: Tribunal de Contas do Estado e promotoria, promotor de justiça, membros do Ministério Público. A quem se submete? Ministério Público não é um órgão ligado ao governo, também não é um órgão da justiça, é um órgão meio que à parte, como se fosse uma autarquia, né? A quem se submete? Eu vou falar depois quem é o Ministério Público, como vou falar depois quem que é o Tribunal de Contas. Mas, a priori, a quem se submete o Ministério Público? Teto remuneratório do desembargador. Tribunal de Contas, teto remuneratório dos desembargadores. Teto remuneratório dos desembargadores. Tanto membros do Tribunal de Contas como Ministério Público se submete ao teto do desembargador do Tribunal de Justiça. Aí tem uma outra questão que é importantíssima. Procuradores do Estado. Imagina, nós temos os procuradores de Estado. Os procuradores de Estado, eles são pessoas concursados na linhagem do Estado, remunerados pelo Estado, ao qual o chefe maior é o governador. A quem se submete o procurador de Estado? Por uma decisão judicial, entendeu-se que, embora ele seja um membro do governo do Estado, a decisão, colocou eles para entrar no teto remuneratório do desembargador. E essa é a cereja do bolo. Porque vão misturar tudo. Mas aí você tem que saber: promotoria, procurador de Estado e defensor público do Estado, tal. Isso aí você tem que jogar tudo para ficar tranquilo. Desembargador do Tribunal de Justiça. Tribunal de Contas. Desembargador do Tribunal de Justiça. Exceção se for o membro do Tribunal de Contas da União. Aí se submete à regra constitucional do artigo 37, inciso 11. Maravilha? Pegou essas? Pegou a cereja do bolo? Pegou a cereja do bolo? 3 cerejas nesse bolo, hein? Promotor, 3. Promotor, Tribunal de Contas e Defensor Público Estadual. Esses 3 se submetem ao desembargador do TJ. É isso aí, galera. Clóvis Caetano com vocês, trazendo aqui um pouquinho, simplesmente, do que é o funcionário, o agente público, e o teto a que ele se submete. Quem é o agente público e o teto a que ele se submete. Tenha uma ótima tarde, noite, manhã, saúde e sucesso. Clóvis Caetano com vocês, muita paz.